Boa noite, turma. Tudo bem? Tudo na paz? Bom, a aula de hoje a gente vai então revisar um pouquinho o que a gente falou na aula da semana passada. A gente vai falar um pouquinho também sobre a avaliação de vocês, né? Eu vou passar uma revisão geral, tirar algumas dúvidas se tiverem, tá? Então, vamos iniciar com uma revisão geral do que já foi feito até aqui. Deixa eu só achar aqui onde é que está o pente. Tá aqui. Então tá. A gente aos poucos, pessoal, a gente vai pegando todos os elementos, né, das curvas, né, de estradas, todos os elementos. A gente está trabalhando com eles de forma separada e depois, obviamente, a nossa ideia é fazer a junção de tudo. Aí você, né, a gente faz a amarração de todos os elementos, tá? Até então, a gente tinha estudado então os elementos, como que a gente faz para fazer a concepção de uma estrada, né? Igual a gente chegou a comentar, que uma estrada, então, ela parte, né? De trechos retos. Esses trechos retos depois eles são pensados com relação à curva. Então, a gente através de raio vai verificar, né? Dependendo do raio, se ele for, dependendo da característica dele, o ideal não ter uma curva direta, a gente teria que ter a transição para poder facilitar. Ninguém vai girar o volante de uma vez, né? Então por isso que é interessante ter a transição para poder estar gerando toda essa situação de um conforto, né? Na hora de estar podendo gerar, estar podendo estar fazendo, né? Dirigindo ali naquela estrada. Então, né? A gente viu que então essas retas depois vão virar as curvas aqui através dos trechos, né? Isso tudo feito através dos cálculos lá que a gente apresentou, né? Depende muito da velocidade diretriz, depende depende da classe, né? Relacionada à nossa estrada. Então, isso tudo vai apresentando aí as reações para poder estar desenvolvendo esse projeto. Então, desde a concepção, onde a gente faz o básico, que seria o levantamento preliminar ali, para poder identificar um trecho, né, onde que a minha estrada vai passar. Definiu isso, aí eu começo a fazer, né, o levantamento mais aproximado, mais avançado. Fez o levantamento mais avançado, vai começar a fazer os cálculos do projeto da estrada ali, levando em consideração todos os elementos e tudo mais, tá? Então, em resumo, isso, né, é como que a gente desenvolve. Deixa eu dar uma limpada aqui novamente no arquivo. E a gente chegou na aula da semana passada a discutir, então, a questão na aula do mês passado, né, juntando o mês como todo, de discutir como é que a gente gera essas curvas aí. Deixa eu tentar jogar aqui a minha característica aqui. Então, a gente teria uma curva, onde a gente vai ter que calcular ela. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem que fazer a representação dessa curva aqui. Tem que fazer os cálculos, né? Aonde eu tenho aqui o meu PI, tá? Isso aqui foi uma curva simples, tá? Vamos pensar numa curva simples. Aqui eu tenho o meu PC e aqui eu tenho o meu PT, tá? Né, obviamente aqui vai ter meu T e por aí vai. Então, tudo que a gente viu até no momento. Vamos imaginar, então, com relação a um veículo que está vindo num trecho reto e, de uma vez, ele vai ter o trecho curvilíneo ali, o que pode estar acontecendo com relação ao nosso veículo. Então, vamos simular o veículo aqui, tá? Ele está vindo no trecho reto. Quais são as forças atuantes em um veículo em um trecho reto? O que vocês acham que tem de força atuando no veículo
né, em linha reta aí. Quais são as forças, pessoal? Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, a força é zero. Retilíneo uniforme, força zero, sim, mas vamos dizer assim, Força centrípeta? numa reta, Ah, não. quais são as forças que estão. A centrípeta está relacionado. Tangente. Né, você tem a força centrífuga e a centrípeta. A centrípeta é para poder tentar compensar a centrífuga, né? Então, assim, quais são as forças básicas que estão atuando aí nesse cara aí? Tem a força da gravidade, não tem? Estão pensando em tudo. Força de atrito. Atrito, ótimo. É a força ali do vento ali contra o carro, tentando retardar ele. Resistência, né? Então é resistência do ar, não é isso? Isso. Beleza. Resistência do ar. Então, quando o veículo está na situação de linha reta, né, são essas forças que estão atuando nele ali. Só que quando a gente entra num trecho curvilíneo, as forças vão aumentar. Então, por isso que tem aquela questão de sair pela tangente, exatamente por causa né, dessa situação. Então, vamos tentar traçar esse veículo aqui, ó. Ele vai continuar com todas essas forças, tá? Essas forças não vão sair. Só que a gente vai ter uma força chamada força centrífuga, que foi comentado aí mais cedo, que é essa força aqui, ó. Ela puxa para o centro, tá? Então ela está puxando para o lado de cá, para o centro. Ela está fugindo pela tangente, né? Então essa aqui a gente chama de força centrífuga. Tá? Então, só que ela tem uma resultante aqui por causa, quando ela está andando nesse sentido aqui, e o veículo está com aceleração, tá? Esqueci de falar da força de aceleração do veículo, né? Tem uma força de aceleração aqui, ó. Aceleração. Tá? Então, o veículo está com a força de aceleração aqui e ele está com a força centrífuga aqui. Então, sempre aqui, nesse caso aqui, ele vai ter como se ele tivesse uma resultante nesse sentido. Por isso que o pessoal normalmente fala, tá vendo que esse cara está paralelo à tangente aqui, ó. Por isso que tem aquela situação onde fugiu pela tangente. É porque você estava em linha reta, a força centrífuga continuou te mandando aqui e você sai a força sempre vai estar relacionada, resultante vai estar relacionada com esse vetor aqui. Então, olha só, eu tenho que eliminar esse vetor aqui para poder melhorar a condição de quem está dirigindo. Imagina uma pessoa que está dirigindo, do nada vem uma curva, a pista totalmente plana, né, sem nenhum tipo de superelevação e nem nada. Então a possibilidade se eu não levar em consideração um negócio chamado superlargura e superelevação, a chance da pessoa, de quem está dirigindo, invadir a outra pista é muito grande e os acidentes iriam aumentar de forma bem considerável. Então, por isso, essa força centrífuga ela tem que ser corrigida. Como que a gente faz a correção da força centrífuga? Algum chute aí? Como é que a gente faz numa estrada a tentativa de correção da força centrífuga? Atenuar a curva. Atenuar a curva, a gente vai estar exatamente reduzindo a força centrífuga. Mas tem uma força que a gente pode aplicar que também reduz esse tipo de possibilidade. O que eu posso fazer numa curva? O que vocês veem em uma curva que deixa o veículo mais estável? O que normalmente vocês conseguem identificar em uma curva? Continua plano? O que normalmente acontece numa curva?
Vai ter um pouco. A pista vai ter uma leve elevação, né, professor? Exatamente, Flávia. A inclinação dessa pista, ela vai auxiliar, porque a inclinação ela vai gerar uma força chamada força centrípeta. Essa força centrípeta ela vai tentar anular a força centrífuga com o objetivo de melhorar a estabilidade do veículo quando ele estiver percorrendo ali. Então, essa elevação, a gente chama ela de superelevação. Vai ser o assunto que a gente vai comentar bastante, principalmente na aula de amanhã. Então, super elevação e, ao mesmo tempo, para manter uma garantia, uma tranquilidade ali na minha rodovia, eu também vou ter um negócio chamado super largura. Por que a super largura? Vocês viram lá na aula da semana passada que a gente tem um veículo modelo, né, um veículo de referência. Se for um ônibus, por exemplo, ele não consegue fazer uma curva, né? Da mesma forma que um veículo pequeno. Então, não adianta eu padronizar uma faixa se esse veículo ele vai acabar no final das contas comendo a faixa e podendo avançar os veículos do outro lado. Isso acontece muito, igual eu cheguei a comentar com vocês, ônibus dentro de bairro não tão planejado. A gente vê aí inúmeras vezes ônibus talvez tem que fazer uma conversão, a roda, né, o pneu passa colado no meio-fio e a frente do ônibus passa em cima do passeio, né? Isso acontece muito aí, né, em áreas não planejadas que tem que fazer uma conversão diferente ali. Então isso é muito comum, porque a via que não foi projetada para comportar um veículo daquele porte. Obviamente a gente precisa do transporte público e tudo mais, então é feito esse tipo de adaptações aí, mas sempre com cuidado. O motorista sempre vai ter que entrar naquele cruzamento, naquela curva e verificar porque ele pode realmente pegar alguém que está no passeio distraído ali no momento. Então acontece essa situação também nas rodovias. A gente cria um negócio chamado super largura. Essa super largura, então, eu aumento a faixa para poder dar uma estabilidade maior com relação a esse cara aí, tá bom? Então, a gente vai ver bastante essa parte aí da questão da super largura e da super elevação. A gente viu a questão da própria necessidade da curva de transição, que é melhorar o giro, evitar aquele movimento brusco de quem está dirigindo. Talvez a pessoa está dirigindo, dá uma curva muito acentuada sem ter transição. A pessoa vai ter que girar o volante de uma vez só. E na transição, não. Ele vai girando aos poucos até chegar no raio, né, na curva ali, vai manter pela curva e depois ele vai, né, voltando ali o giro até chegar reta novamente. Então vai melhorando com isso, vai garantindo a estabilidade, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que faltou para falar para vocês com relação a isso. Tudo isso vai estar dependendo da velocidade e a classe, igual eu falei para vocês, tá? Ok? Então, beleza. Questão de super largura e super elevação que vai ser bem discutido aí. E a gente falou até agora das curvas simples e das curvas de transição. Da curva de transição, não cheguei a mostrar para vocês uma coisa aqui. O que acontece nas curvas de transição? O raio ele tem que ser mantido, tá? Então, como o raio ele é mantido, a gente acaba pegando essa curva e atrasando, voltando ela um pouco aqui para baixo. Era como se eu criasse um paralelo. Então, eu crio um paralelo aqui, ó, com o mesmo raio, tá? Para estar gerando a minha transição. Só que a minha curva era esse meu raio, a minha curva era isso tudo aqui, ó. Ela vai ser só isso. E aqui vai ter uma transição maior aqui, ó. Tá? Então, com isso eu vou estar eliminando. Por isso que normalmente aí o TT, né, vai ser bem maior, vai ser maior que o meu T se eu fosse trabalhar com uma curva. Então eu vou
estar atrasando aqui o meu ponto inicial, exatamente para poder garantir, tá, essa maior segurança aqui no veículo. Então, com isso, eu vou garantir a questão do giro do volante, a estabilidade do veículo, só que ao mesmo tempo, pessoal, é tudo trabalhado ao mesmo tempo. A gente falou de forma separada, só que na realidade não é de forma separada. Tipo, eu estou tendo a transição, mas a transição também está iniciando uma superelevação. Essa superelevação vai garantir a estabilidade do veículo lá na frente também. Então, é um conjunto, tá? Eu não estou andando apenas com a transição junto, a curva de transição. Na verdade, é a curva de transição com superelevação e superlargura. Tudo num processo como um todo, com o objetivo, então, de ilustrar, de melhorar as condições do veículo. Porque se eu tivesse como é que eu inicio uma superelevação do nada, numa curva? Eu teria um degrau naquela curva. Então, por isso que eu vou ter uma alteração aí aos poucos. Por quê? Lembrem-se disso. Como é que é o perfil comum, normal aí de uma rodovia? Seria isso e seria isso, tá? 2% para cá, 2% para lá. Na curva, quando a gente chega em uma curva, esse cara aqui, em algum momento, ele vai ficar assim, ó, por exemplo. Então, desde o eixo, né, o eixo central aqui, ó, então um vai manter, que seria esse cara, esse outro aqui, ele vai ter que sair do negativo por positivo. Então, imagina só esse degrau aqui, ele tem que ser aos poucos. Então, era como se esse cara aqui, a curva entrou na curva de transição, esse cara aqui começa a subir, tá? Vai subindo, até ele chegar na inclinação inversa aí, no meio da curva, e depois, obviamente, quando está no final da curva, ele volta, né, para a situação de origem, para a estrada em linha reta. Então, existe essa transição aqui, tá? E existe ao mesmo tempo a superlargura e a superelevação sendo trabalhada. Então, vocês vão ver que lá na frente a gente vai, né, gerar um complexo disso tudo, de tudo que foi discutido. Então, a curva necessita da superlargura e superelevação trabalhando ao mesmo tempo para garantir a estabilidade do veículo, tá? Então, é esse complemento que vai orientando e vai dando essa representação aí, essa garantia, né, de uma pista mais segura, tá? Deixa eu pegar o arquivo aqui. Deixa eu ver se ele aceita. Aqui está o exemplo da curva de transição, tá? Aonde eu tenho, então, até aqui, por exemplo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Deixa eu colocar um zoom aqui e conseguir enxergar aqui. Então, aqui, pessoal, na reta, na tangente, olha só, eu tenho eu tenho para cá de 2%, tem para cá de 2%. Então, eu já tenho essa elevação aqui dessa forma. Chegando aqui, ó, ele vai ficar em nível e esse cara inclina. Até esse cara aqui chegar numa inclinação, né, para poder garantir a curva. Então, a pessoa tá viajando, tá vindo aqui. Então, aqui ela vai manter nessa inclinação aqui, ó, para manter a estabilidade do veículo. A pessoa que está vindo de lá também, ela vai ter essa inclinação para o mesmo lado da curva, para evitar que o veículo passe direto aqui. Então, é uma forma de estar garantindo, ó, aqui, ó, a inclinação inverteu. Então, o veículo vai estar muito mais seguro por causa dessa força centrífuga que eu forcei quando eu gerei a superelevação, tá? Então, aí aqui, ó, ela vai ficar nesse trecho aqui, ó, da curva circular, a superelevação ela vai trabalhar com a inclinação aqui igual. Depois, ela vai estar retornando para a situação, aqui ela chegou em nível, até ela chegar na situação aqui de reta. Então, é dessa forma que a gente vai complementando aí um projeto geométrico de estrada, gerando essa superlargura com a curva de transição, com a curva circular, e também
com a super elevação e a super largura também, que esse cara aqui tem que dar uma aumentada para o veículo aqui quando está fazendo a curva, o eixo dele, se for muito grande, ele invade aqui um pedaço para conseguir percorrer a curva como um todo. Então, normalmente, esse tamanho aqui de faixa também vai ser ampliada para garantir que os veículos, tanto indo quanto vindo, não tenham essa possibilidade de invasão de uma faixa na outra, ok? Beleza, pessoal? Até aí? Ok, André, tranquilo. Tranquilo? Ficou claro com esse desenho aí? O Douglas, agora que eu vi, Douglas, você tinha colocado aquela questão da aceleração aquela hora. Agora que eu vi, obrigado, viu? Então, deixa eu ver aqui que eu acho que ainda tem uma outra imagem só para poder exemplificar isso aqui, ela já com as porcentagens. Aqui já mostra, inclusive, as porcentagens, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai arrastando, ó. Iniciou com 2% e o acostamento aqui com 5%, tá? É uma padronização. Iniciou a tangente. Tangente aqui ainda tá 5 e 2 e 2. Tá? Opa. Chegou aqui, ó. Ele já está no 5, no 2, aqui está no 0. Então, quer dizer, tá vendo? É gradativo. Daqui até lá tem uma alteração gradativa. Então, vai tendo esse ajuste com relação à obra, com relação à estrutura. Aí, tá vendo? Aqui chegou no meio, aqui já no início da curva, ele já está nos 2%. Então, tá lá, 5, 2, 2, e o acostamento está mais alto ainda. Então, né, eu saí do 2%, né, ou do menos 2%, para o 2% positivo. Então, eu inverti o sinal e a inclinação da minha rampa. Aí ele fica aqui em toda a minha curva com relação aos 2%. Aqui, ó. E agora, a partir do momento, né, que ele está finalizando, que é daqui, ele já vai tentar chegar no nível 0 aqui, para depois ele voltar para a situação de reta. Onde eu tenho 2%, 2%, 5%, 5%. Então, é a forma aí de uma autoestrada, de uma pista bem planejada, de ter essa garantia, essa segurança, né? Isso aí vai dar uma segurança muito maior, tá? Então, aí é o exemplo aí da situação, né, simplificada aí de como que é feito esse estudo, e pode verificar que aqui, ó, existe a super largura. Essa distância aqui, ó, ela é bem maior que essa distância aqui. Então, existe um aumento aqui na curva da super largura. Então, a gente está falando da super elevação, que seria essa inclinação, e da super largura, que seria essa distância aqui, que deu uma amplificada, tá bom? Beleza isso aí, né, pessoal? Sim, André, Diga, Douglas. só uma curiosidade mesmo sobre essa questão da superlargura. Nas pistas simples de mão dupla, essa questão da superlargura, ela também ajuda a evitar que um carro invada a faixa contrária na hora de entrar na curva? É exatamente para isso, Douglas. Tem que ter essa super largura exatamente para que tenha espaço para os dois veículos e que eles não passem, vamos dizer assim, colado um no outro. Então, você aumenta ela para exatamente evitar o choque de frontal. É que eu já reparei isso até mesmo dirigindo em algumas estradas, que às vezes a gente vai entrar numa curva, dependendo da inclinação, tipo assim, o próprio carro ele já começa a comer a faixa contrária, dependendo da onde que você está entrando na curva. Isso, exatamente, falta ou pista não planejada ou erro de projeto, porque assim, ou você está acima da velocidade, assim, não você, né, mas estou falando assim, ou pode ser acima da velocidade de projeto da pista. Então, você tem três situações: ou não teve projeto, ou o projeto foi errado, ou a velocidade é incompatível com aquilo que está né, informado no projeto que foi elaborado. Então,
E grande parte das nossas estradas são feitas em cima de caminhos, né? Estrada, talvez estrada real, alguma coisa do tipo, vai ver só tacar asfalto e olhe lá. Então, assim, acontece muito. Então, quando vocês verificarem, tanto é que a gente tem que reduzir muito a velocidade nesses lugares, exatamente por causa, a gente sabe que não consegue, não comporta dois veículos em situações opostas. Então, o ideal é ter a super largura e a super elevação para você ter uma estabilidade muito maior no giro ali, na conversão. Então, se por acaso, na hora que está fazendo a curva, tá pegando ali as tartaruguinhas, ou né, como se estivesse realmente avançando, é porque ou a velocidade não é compatível, pode ter também outras situações, né? Talvez o pneu do veículo, tem a situação do veículo também, né? Talvez o veículo não está em condições ideais. Mas se por acaso o veículo estiver em condições ideais, a velocidade estiver compatível, a força ela foi calculada. Então você tem uma força centrífuga e uma centrípeta que estão se igualando para que isso não ocorra. Então a ideia é evitar acidentes. Então por isso, vai projetar uma estrada, tem que pensar na parte da super largura e super elevação. E como eu comentei com vocês, aqui na saída de Nova Lima aqui tem o trevo, ele tem a super elevação invertida. Tem um lugar aqui que a super elevação está invertida. Então você está saindo para pegar a MG30 ali, o veículo, você tem a força centrífuga te puxando e a super elevação dele está inversa. Então o veículo ele tende a sair. Se a pessoa chegar numa velocidade considerável ali, ela não para no trevo, ela vai passar direto. Isso aí eu já vi várias vezes ali essa dificuldade de segurar o veículo ao se fazer a curva por causa simplesmente né, não teve projeto, né? Foi feito apenas uma pavimentação em cima pelo jeito, tá? Então é isso, Douglas. O ideal é ter. Se você está pegando, comendo faixa ali, é porque tem alguma falha. Beleza? Beleza. Ok. Então, assim, bem interessante nessa parte, porque a gente até começa a enxergar diferente até a hora que a gente for desenvolver uma curva, né? A gente vai viajar, a gente vai fazer, sempre pensar de forma diferente agora um pouco. Opa, essa curva aqui... e por isso tem dependendo, tem uns avisos, e por isso que a velocidade também reduz, né? Talvez tenha uns alertas lá, ó. A pista é toda de 80 km por hora, mas aqui você vai ter que ser 60 por causa da questão de projeto. Não foi realmente pensado para ter uma velocidade superior, tá? Ok? Então, aí, além disso, até agora a gente falou a questão, né, de todo o formulário, vocês até fizeram na prova, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova. A questão, então, né, todas essas formas, a gente calcular todos os elementos necessários, desde o raio que vai ser definido, o LS a gente obtém, então cheguei a falar para vocês no dia da prova lá, dependendo de vocês pegar o mínimo e o máximo, dependendo de tirar a média, ou então calcular um valor intermediário que atenda ali né, as outras situações do LS, como 3 vezes o LS mínimo e algumas considerações dessas. Então, com isso a gente vai desenvolvendo toda a nossa todo o nosso conceito com relação à curva horizontal com transição, tá? Não chegamos a cobrar tanto na prova, foi apenas acho que eu cheguei a colocar algumas observações, mas tá aí a questão de transição, tem até um exercício que a gente passou lá, e o cálculo das estacas também a gente chegou a discutir, tá? Então, além disso, deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui. Só isso mesmo. E aí, com relação aos pontos notáveis, então, eu vi que até teve algumas pessoas que esqueceram de colocar na prova esses pontos notáveis. Quando eu solicitei né, os elementos, um dos elementos principais aí também é as estacas, né? Então tem que colocar o TS, o SC, o CS e o ST, né, que seria o início da transição e o final da transição para o início da curva até o final da curva, o final da curva, o início da transição até o final da transição. São elementos necessários. Então,
né, sempre tem que calcular, achar o TT, achar o LS, achar o desenvolvimento, achar todos os demais parâmetros aí para poder representar uma curva, tá? São os elementos mínimos para poder estar representando esse tipo de curva aí, tá bom? Então tá, deixa eu sair da tela aqui. Cadê a tela compartilhada? Aí amanhã a gente vai entrar na parte conceitual do que é bem uma superelevação, o que é uma superlargura, quais são os parâmetros, como calcular, tá? E como, né, como desenvolver esses parâmetros aí, tá? Agora, só relembrar aqui, cadê os pontos notáveis? Aí ontem, né, pessoal, semana passada, né, sexta-feira, a gente chegou a falar sobre as velocidades de diretriz, que é fundamental na hora de calcular, né, tudo. Então, a velocidade diretriz, as velocidades, só relembrar aqui essa parte de velocidade. Então, tudo vai estar relacionado com as classes, tá? Inclusive a superlargura e a superelevação, elas vão ser calculadas todas utilizando essa tabelinha aí. Eu tenho que definir a classe de projeto e a velocidade do projeto, tá? Inclusive, a topografia dele vai influenciar na minha velocidade de projeto, até para poder fazer os cálculos relacionados a essa questão aí, tá? Então, a gente falou sobre a velocidade de diretriz, né? A gente chegou a comentar, né, como é que faz os cálculos, qual a legislação que define, os fatores determinantes para esses fatores, essas velocidades. A gente informou que o ideal é que a velocidade de projeto ela não varie, né, mas obviamente nossa topografia ela não é tão ideal e por isso a gente vai ter a questão da diferença de realmente, dependendo vencendo uma serra ali, a velocidade vai ter que ser reduzida, numa curva a velocidade vai ter que ser reduzida. Então isso vai ter que ser, essas adaptações não tem como a gente estar fugindo, tá? A gente falou que a velocidade está relacionada com o custo, né? O valor que eu vou ter com relação a uma obra. Então, se a velocidade de projeto for muito alta, eu vou ter que gerar ali áreas, né? Pistas mais largas, vou ter que melhorar a questão da topografia dela, vou ter um corte a terra muito maior, então todas essas características aí. Aí a gente chegou a falar sobre as condições ideais, deixa eu ver aqui, veículo de projeto, isso aqui também é interessante. A parte de veículo de projeto também vai influenciar a questão da superelevação e superlargura, porque se eu trabalhar com um veículo pequeno, é igual aquele caso que a gente chegou a comentar do MOV em BH. O veículo de projeto ele não levou em consideração o MOV, que era o veículo que foi projetado para utilizar aquela pista. Aonde que verificaram que após pronto, finalizada a obra, me parece, né, que realmente não comportava os dois veículos, né, no sentidos opostos, né. Eu acho que o Flávio até chegou a afirmar que realmente isso não é lenda, né, Flávio? Isso existiu, não foi? Não. Teve revisão de projeto, né, que se chama Achar, teve na Santos Dumont, exatamente isso para o raio de curvatura do MOV. Exatamente, porque não é um veículo comum. Então, como a gente tem no Brasil a padronização do veículo de projeto, pode ser que ele foi utilizado um veículo comum, né, um micro-ônibus, um ônibus menor. E quando você coloca um MOV, né, um veículo mais robusto ali, realmente ele não iria conseguir fazer a capacidade de ter dois veículos ao mesmo tempo. Então, está relacionado com a superlargura. Ela foi dimensionada, né, mas não foi dimensionada para o veículo MOV, por exemplo, naquele caso ali. Então, tudo tem que ser verificado e tomar esse certo cuidado na questão do projeto, tá? O veículo de projeto, então, essa necessidade, deixa eu ver o desenho aqui, ó. Aí tem as larguras, quais são os veículos de projeto. Como no Brasil os veículos comerciais aí é do tipo CO, que tendem a condicionar as características de projeto, pode ser que o projeto lá de algumas vias foram utilizando o veículo CO. Só que aí, olha só, aí a largura dele é 2,6, comprimento total 9,1,
o raio mínimo da roda externa e o mínimo da roda traseira. Mas a gente tem alguns outros aí para poder levar em consideração. Então, talvez né, teve essa falha de poder avaliar o veículo de projeto que ia ser utilizado nessas estações, nesses pontos aí, tá? E é isso aqui, ó, a necessidade. Então, estou fazendo a curva, quando eu estou fazendo a curva, esses veículos aqui, a tendência de quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, a roda dele já está aqui fora, ó. Ele não consegue trabalhar dessa, né, por estar virando um círculo aqui, uma curva, ele vai aumentar a área de ataque, tá? Então, por isso que essa avenida, essa estrada, ela tem que ser ampliada, que é a geração dessa super largura, para garantir que o veículo continue na pista. Se por acaso deixar da mesma largura aqui, ó, o veículo certamente ele vai invadir a faixa né, do outro lado e poder estar gerando esses acidentes aí. Então, por isso a necessidade da super largura. E a gente viu a questão da distância de visibilidade, a questão de ultrapassagem e tudo mais. Vou até mostrar um exercício resolvido aqui, só para vocês entenderem, né? É bem simples esse cálculo, só para a gente poder representar isso com números, tá? Então, a distância de visibilidade, obviamente, parada, ela vai depender de alguns fatores. Aonde a gente tem a questão da reação, que é mais ou menos em torno de 2 segundos e meio que o motorista consegue ter a reação, é o cérebro processar aquele obstáculo, e o tempo que o veículo vai demorar para, né, ter a frenagem. Tá aí, então, a primeira parte da fórmula, que é o 2,5, que está relacionado à reação, né? E a D2, que seria aquela desaceleração, né? A frenagem, para poder a gente chegar nessa fórmula aqui. Então, a fórmulazinha até bem simples, dá para trabalhar, né? São cálculos teoricamente simples, onde o F e o I são tabelados, o V é a velocidade de projeto, então você vai entrar com a velocidade de projeto, você vai ter a questão, né, o atrito, né, e a inclinação da rampa, né, de acordo com a sua, se está subindo ou descendo algum tipo de pista, né? Então, isso aqui é tabelado, isso aqui vai estar relacionado com a rampa que você estiver trabalhando. Então, com isso a gente consegue calcular o tempo, né, de parada que o veículo vai necessitar para poder fazer essa parada forçada. Aí tem, como eu falei, é tabelado, está relacionado com relação aos quilômetros aí. Obviamente que períodos chuvosos altera, né, as condições, então o atrito ele vai ser reduzido, então tem que tomar certo cuidado também. E a questão da distância dupla de visibilidade, onde tiver um veículo indo e um voltando, então, tipo, a velocidade ali para os dois pararem vai ser 2 vezes, né, a situação. No mesmo caso de 2 veículos baterem de frente, né? Você dobra a velocidade. Exatamente, se cada um tiver 80, é como se um tivesse batido a 160 km por hora. Exatamente por causa desse somatório de forças aí de velocidades, tá? Aí a questão de manobras, a questão então da própria ultrapassagem, né, que a gente chegou a comentar, né, os cálculos da ultrapassagem, e vamos lá mostrar o exercíciozinho, até já está até resolvido, só para vocês entenderem, é bem simples. Deixa eu achar ele aqui. Figura. Então tá aqui um exemplo bem tranquilo, onde fala, né? Calcular a distância de frenagem desejável e mínima em uma rodovia, com velocidade de projeto. Então, o exercício já deu o projeto, que é 100 km por hora, e a rampa, que é 3,5, né? E quer saber se fosse descendente de menos 2,5. Então, é só aplicar aquela fórmula, né? O atrito, né? Que é o nosso F, ele é tabelado, então eu vou lá na tabela, verifico a velocidade de 100 km por hora.
vou achar o 0,29. Então, basta aplicar a fórmula realmente. Velocidade de projeto é 100, está aqui o 100, e o F foi verificado pela tabela, que é 0,29, e aqui está o 0,035, que é realmente a inclinação, né, da nossa rampa ali. Com isso, chegamos aí no valor desejável de 190 metros, né, para poder esse veículo tá parando ali, tá? E no caso aqui de uma desejável, né, se for período de chuva, ou nós tiver uma situação mais complexa, colocaria aqui a velocidade reduzida, né, velocidade de 85 km por hora, chegaria aqui no mínimo 146,20 metros aí, que seria o valor mínimo, né, para poder um veículo tá parando aí naquela solicitação. Então, aplicação de fórmula, né, utilizando a tabela, utilizando o conteúdo ali, o conceito da parte de estar parando aquele veículo, né, de estar essa distância de frenagem, para poder estar interpretando isso aí, tá bom? Bem tranquilinho, né? E se por acaso, né, o veículo tiver então descendente, a gente já tem uma melhora, porque o veículo está subindo. Então a própria gravidade, né, já vai estar influenciando com relação à distância. Por isso que o valor aqui vai ser inclusive maior, mesmo a velocidade sendo a mesma, né, o veículo, né, na subida, ele vai ter um tempo ali, no caso aqui ele está, peraí. Ah, não, aqui pelo contrário, aqui está descendente de menos 2,5. Então a tendência aqui ele demorar um tempo maior, né, para poder frenar, chegando nos seus 217, né? O outro estava menor. O outro estava com 190. Então, esse veículo aqui ele estava ascendente, então ele estava subindo 3,5%, então ele estava numa rampa, e esse veículo aqui ele estava descendo, então por isso, obviamente, ele vai ter ali um tempo maior, uma distância maior para percorrer, exatamente pela questão da gravidade ali, pela distância, tá? E o valor mínimo seria 165,83, tá bom? Beleza, pessoal? Isso aí também? Ok, André. Tranquilo. Beleza? Agora deixa. Agora, pessoal, vou reservar, não vou entrar muito mais na parte de superelevação, vou reservar aqui a nossa revisão da nossa prova. Não sei como é que se vocês fizeram tudo tranquilamente, a gente vai falar um pouquinho dela, o que vocês acharam inicialmente aí da avaliação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com a prova. Primeira avaliação, estou compartilhando a tela. Bom, as notas foram muito boas, né? Não sei se vocês compreenderam tudo que foi passado, mas pelo menos o nível de dificuldade, assim, eu tentei colocar uma prova com tudo que a gente falou, né? E desenvolveu. Se tiver alguma dúvida, alguma revisão, professor, achei que não foi justo tal tipo de correção. Vocês podem me mandar no particular, ou, né, a gente revisa, verifica alguma situação, tá? Não quero que vocês passem por essa primeira etapa com algum tipo de dúvida, tá? Tá ok? Beleza, né? Então, a questão número 1, numa curva horizontal, adotando-se o comprimento de transição de 120 metros, então, assim, eu já defini que o comprimento vai ser 120 para facilitar os cálculos lá, para a resposta ser meio que padronizada. Verifica se atende ao comprimento mínimo e o comprimento máximo, e calcular os elementos da curva de transição. Então, nesse exercício, vocês iam ter que calcular o LS mínimo lá, calcular o LS máximo,
Né, os dados foram informados aqui, estaca de PI com relação a 757 mais 6,75, o meu ângulo de 82 graus, o meu raio de 600 e a minha velocidade de projeto de 70 km por hora, tá? Deixa eu pegar a resolução aqui. Então, o que tinha que realizar? O LS, através daquela fórmula do LS, onde é 0,036 vezes V ao quadrado sobre R, o meu LS aqui, então, ia dar 20,58 metros. Então, era o mínimo, né? Lembrando que, normalmente a média também pode ser utilizada. Então, pegaria esse mínimo com o máximo deu 858,70, né? Utilizando a fórmula R vezes AC vezes π sobre 180 graus, eu teria 858,70. E aí eu vou calcular o θ, vou calcular as coordenadas x, y, vou calcular o meu Q, vou calcular meu P, vou calcular o TT, vou calcular o φ, vou calcular o meu D e depois o estaqueamento. Eu acho que teve um ou outro que não chegou a calcular as estacas aí. Aí, obviamente, que a gente tem que retirar um pouquinho de pontuação, porque quando eu peço para calcular os elementos da curva de transição, eu estou falando, então, de todos aqueles elementos que a gente, inclusive, fez alguns exercícios passo a passo em sala de aula. A gente chegou a fazer um exercício, a letra A, se não me engano, da lista, deixa eu ver aqui qual questão que era. Eu acho que é da questão 10 da lista, a gente chegou a desenvolver um passo a passo. Então, era da mesma forma, vocês tinham que chegar, o produto final nosso é ter as estacas, né? As estacas ali calculadas, que é o meu elemento ali, meus pontos notáveis da minha curva, tá bom? Então, assim, eu acho que quase todo mundo foi bem a pontuação aí foi muito boa. Um ou outro que fez alguma questão de arredondamento, tem que tomar muito cuidado na hora de ter os arredondamentos ali, pode ter algum errinho nos cálculos E na hora de calcular as estacas também, teve alguns que tiveram alguma falha na hora de calcular o desenvolvimento, somou, ou teve uma confusão com relação às estacas, tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma pendência com relação à questão 1, pessoal? Tá de boa? De boa, André. Beleza, então vamos para a questão número 2. Questão número 2, né? Qual o problema que surge no traçado de estrada quando se usa curvas horizontais circulares na concordância horizontal? E quais são as funções das curvas horizontais com transição? Esse aqui é uma pergunta, responde a outra, né? Não é isso? A gente falou isso hoje, inclusive. Qual que é, então, para que a gente cria as curvas horizontais com transição? O que vocês responderam lá? Para atenuar as curvas. Exatamente, Daniel, para dar aquela sensação de segurança, né, do motorista, que o giro do volante ele vai ser de forma ascendente, né? Então ele não vai precisar ter o giro do volante de uma vez, ele vai girar o volante aos poucos até chegar no raio da curva, onde ele vai manter o giro, depois ele vai desfazer o giro até o veículo chegar ali na reta da tangente novamente. Então, por isso, né, que o problema que surge do traçado aí das curvas horizontais é essa necessidade instantânea de ter que virar o volante e a força centrífuga puxando o veículo para fora. Então, por isso que a concordância, né, a questão das curvas horizontais com transição, elas são importantíssimas aí
para garantir uma estabilidade, né, do próprio veículo, tá bom? Essa aí eu acho que quase todo mundo foi bem também, né? Nem nenhuma dúvida não. Tem? Tranquilo, André. Questão 3 também foi de grátis, né? Era só aplicar a fórmula, calcular o desenvolvimento de uma curva circular simples de uma rodovia. Eu dei a deflexão de 90 e o raio de 300. Bastava aplicar, né, que o desenvolvimento é igual a π, 3,14 e por aí vai. O raio eu dei que é 300 metros. O ângulo central foi dado, né, que é 90 graus, dividido por 180. Aí esse cara aí vai dar 471,24 metros. É o desenvolvimento aí, um exercício, né, aplicação direta de fórmula aí também, né? Não tinha nenhum tipo de segredo, não. Questão 4. Na escolha do local em que passará uma estrada, deve-se analisar todos os fatores que possam influenciar no custo ou características. Aí eu pedi, então, para poder dissertar sobre esses estudos, né, da concepção. Então, assim, aquela aula que eu dei para vocês mostrando o ArcGIS, ela meio que explica tudo isso. O que eu preciso, vou ter a necessidade aí de ter a concepção de uma estrada? Eu vou ter que verificar a questão topografia, geologia, hidrografia, né, onde que tem os cursos d'água, como é que é a questão de drenagem daquela bacia, ocupação, né, se tem residências, eu vou ter que fazer a retirada de famílias e tudo mais, vai influenciar. Questão de tipo de vegetação, tá? Se for Mata Atlântica, se for algum tipo de árvore. Eu lembro que, não sei se era pequi, tem uma árvore aí que você não consegue, eu não lembro qual que é, acho que não é pequi, eu não sei se é pequi. Tem uma árvore, o ipê é muito, né? Mas tem uma árvore, né, que você não consegue retirar de forma nenhuma, de forma, né, ambientalmente você não consegue retirar. Então isso tem que ser até avaliado, dependendo, você tem que passar numa área que tem algum tipo de reserva. Então isso vai ter que ser eliminado aí, vai ter que inverter, vai ter que gerar, né, o mapa mostrando, ó, o peso aqui é muito alto, a estrada não pode passar por esse caminho, para o mapa poder gerar um outro caminho aí, tá bom? Então assim, quem respondeu do jeito que eu falei aí, tirou 100%, né? Que é mais ou menos, né, falar todos aqueles métodos que a gente fez na sala de aula, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou escrever alguma coisa diferente também, depois pode me chamar no WhatsApp aí ou no grupo ou aqui para a gente poder alinhar essa questão aí, tá bom? Sem dúvidas também, né? Podemos seguir. Tranquilo, André. Aí a questão número 5 e uma curva circular com PI de, né, eu dei o 148 mais 5,6, o meu ângulo central é 25 graus, o meu raio 600 metros, calcular as estacas, né, do início e do final da curva também. Aqui eu vi que teve também alguns erros de arredondamento, isso aí tem que tomar um certo cuidado, tá? Nesse exercício aí também estava de boa, onde a gente ia calcular o desenvolvimento. Alguém tem dúvida com relação ao cálculo de estaca, pessoal? Porque teve algumas falhas lá na hora de calcular. Precisa que faz ou tá tranquilo? Ficou claro esse negócio de estaca? De calcular as estacas? Silêncio é um sinal de que sim? Sim, André, tranquilo. Então, assim, esse exercício aqui seria calcular o desenvolvimento. O desenvolvimento, então, seria π vezes o raio, que é 600, vezes 25, que é o ângulo central, dividido por 180. Aí eu ia chegar ali no meu desenvolvimento de 261 e 80. Então, chegaria nesse cara aqui. Depois que eu cheguei nesse cara, eu tenho que achar o valor do t. O t também, né, aplicando a fórmula, chegando no meu t, eu vou chegar no PC.
O PC, então, vai ser o quê? O PI foi dado, que é 148 mais 5,6. Se eu tenho esse T aqui, basta eu reduzir ele, vou chegar na estaca do PC. Somo com o desenvolvimento aqui, eu vou chegar na minha estaca do PT. Então, bem simples também esse cálculo aqui, essa evolução desse exercício. Questão número 6, está relacionado mais com uma parte mais teórica. Com respeito à classificação das rodovias, né? Aí define-se como volume de projeto e volume estimado de tráfego, que ocorrerá em determinado tipo de via durante o ano de projeto, que geralmente se dá de 10 ou 20 anos mais tarde. A resposta correta seria essa. A gente tem aí uma das funções do sistema local é atender o tráfego intermunicipal. O sistema coletor encerra rodovias das classes 0, 1 e 2. As rodovias vicinais entregam o sistema coletor primário. E de acordo com o HCM, o nível de serviço A é o nível representativo da capacidade da via e ocorre quando há aumento nas condições de estabilidade do fluxo e participação. Em pelotões ultrapassa 75%. Então, isso aqui seria mais a definição, pegar realmente ali as definições, as classificações, e ver qual que está realmente conforme a norma aí. No caso, aí, a letra A, ela está descrevendo exatamente o conteúdo conforme está lá descrito, tá bom? Define-se como volume de projeto, o volume estimado de tráfego que ocorrerá em determinado tipo de via durante um ano de projeto, que geralmente dar-se-á 10 ou 20 anos mais tarde, beleza? Questão número 7. Um trecho de estrada é estaqueado utilizando o distanciamento de 20 metros entre as estacas, onde o quilômetro zero corresponde à estaca zero. Com base nessas informações, respondam. A estaca de número 1696 corresponde ao quilômetro. Então, esse aqui eu já estou dando que a estaca vale 1696. Cada estaca tem 20 metros. Então, basta pegar 1696, multiplicar por 20 metros. Então, são 1696 estacas por 20 metros. Multiplico por 20, vou chegar então na minha resposta aí, que deixa eu ver aqui o cálculo, 33,92, que é exatamente eu multiplicar 1696 por 20 metros também. Bem tranquilo, bastava eu entender que uma estaca corresponde a 20 metros e que eu tenho essa quantidade de estacas aí. Bem simples também essa parte aí. Questão número 8, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal. Oi? Essa questão 7, quase errei ela. Porque eu estava no pensamento, quando a gente faz o cálculo, a gente divide por 20 para achar o número de estacas. Aí na hora que eu falei, não, gente, peraí, isso aqui tá errado. Ele já me deu o número de estacas, ele não tá me dando a distância em metros. Aí que eu fui e multipliquei, eu quase errei por causa disso. E por maldade tem o número aqui dividido, né? Tem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque, pessoal, isso aqui tipo, né, vocês já estão chegando no finalmente aí da engenharia, concurso público tem essas maldades. Então, são questões simples, mas se você não tiver atenção redobrada ali, ó, você pode fazer dividindo mesmo, tá? Então, acontece, não lembro se alguém chegou a ter essa confusão e chegou a marcar, mas tentar sempre interpretar bem esse cara. Tipo, você tem 1696 estacas e cada estaca tem 20 metros. Isso é 1696, não é um quilômetro, não são metros, são estacas. Então, sempre anotar a informação para não ir direto, achar que tá muito dado esse exercício e dependendo dos exercícios mais fáceis são os que a gente erra, tá bom? É isso aí, Douglas. Que bom que você conseguiu rever antes da hora aí, né? Que isso realmente acontece também, né? A gente sabe que dependendo do dia, se a gente estiver muito bem ali, a gente comete umas falhas dessas e acontece.
Mas que bom que deu certo. Questão número 8, então, aí ela dá uma verificada no glossário sobre os termos técnicos, né, rodoviários do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, e marcar ali a questão, né, quais são qual que é a questão correta ali nesse caso. Aí aqui no caso lá, né, seguindo a regra, realmente manual, né, ler o manual lá e verificar aqui. A questão número 1, que fala sobre a faixa de rolamento ou faixa de trânsito, não representa o que está descrito aqui, que é parte de pista de rolamento, cuja largura permite com segurança a circulação, estacionamento e parada de veículos em fila única. Então, isso aqui não é a definição de faixa de rolamento. Pista de rolamento. Então, a pista de rolamento são faixas da plataforma destinada à circulação de veículos, tá? Circulação de veículos. Então, estaria correto. E a questão 3 aqui, faixa de domínio. Base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída de pistas de rolamento de canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização, faixa lateral e de segurança, até o alinhamento das cercas que separem as estradas dos imóveis ou da faixa de recuo. Então, a opção aqui seria 2 e 3, tá bom? Questão número 9. No desenvolvimento de uma curva circular, o conceito de G, né, o grau da curva aí, seria o quê? No caso aqui, um determinado ângulo central no eixo da curva, uma medida de comprimento do raio da curva, o próprio raio da curva de acordo com o ângulo fixo, uma medida aleatória de raio tomado pelo projetista, ou o ângulo central correspondente a uma corda pré-definida. Então, né, pela definição, resposta correta, ângulo central correspondente a uma corda pré-definida. O G, como a gente chegou a comentar, é relacionado exatamente a essa corda, né, esse comprimento ali estabelecido, tá bom? Questão número 9, letra E. E, por fim, a nossa questão número 10. Em um projeto de uma rodovia, o comprimento da tangente exterior a uma curva de concordância circular simples, aí tem um raio de 250 metros, e o ângulo central igual a 60 graus. É aproximadamente o quê? Aí bastava, né, eu calcular o meu T, né, onde eu tenho o raio, 250 metros, tangente de ângulo central, o meu ângulo central é 60, vai ser 60 dividido por 2. Resposta aí vai dar, letra B, 144 metros aí com relação ao cálculo ali. Vai dar né, talvez você vai dar 144 é aproximado, tá? Já é um número arredondado aí, tá? Então, a prova foram essas 10 questões. Tentei fazer uma prova que contemplasse todo o conteúdo que tinha sido passado até o momento. Obviamente, por ser prova online, né? Talvez pode até facilitar um pouco a vida de vocês para poder estar resolvendo, né? Mas eu tentei, né? Quem fez realmente de interesse, né? Fez ali entendendo, compreendendo bastante ali, eu acho que atendeu bem essas 10 questões com relação ao conteúdo que foi ministrado. Ficou alguma dúvida com o conteúdo que foi passado aqui, pessoal? O que vocês acharam da avaliação? E de boa? André, foi tranquilo. Eu acho que você conseguiu abordar tudo que você passou nesse primeiro módulo. A prova eu achei ela boa. Eu falo, achei boa. Pegou de tudo que a gente tinha. Isso, as notas foram muito boas, assim, só que a gente fica com medo que nem sempre as notas sendo boas significa que o aluno, né, conseguiu interpretar
entender tudo que foi passado. Mas assim, quem fez realmente, entendeu, interpretou e conseguiu desenvolver a prova como um todo, entendeu todo o conteúdo, eu acho que então o módulo 1 ele foi vencido, ele já é um item, né, que a gente conseguiu né, apresentar de forma consistente. Porque depois a gente vai começar a ligar as situações, né? A gente vai ter ali, aí vai começar a super largura, a super elevação, então a gente tem que ir com calma para depois juntar todos os modelos ali para poder depois gerar um projeto final de estrada, né? Que vai englobar todo esse conteúdo. Então, tentei fazer a prova, né? Factível pelo tempo também, porque é uma prova de estradas, né? Se a gente quisesse, dava para ficar uma semana para desenvolver a prova. Mas assim, não faz tanto sentido eu ficar pedindo para vocês fazerem um monte de cálculos. Eu quero que vocês entendam, né, o histórico, o que seria ali uma transição, o que seria uma curva circular, o que seriam todas a necessidade de colocar ou não uma curva circular, quais seriam os elementos, né? Conseguir ler um perfil, entender um perfil, que é a padronização. O resto, obviamente, aí vocês vão aprofundar quando for desenvolver todas né, quem for para a área de estradas, tem todo um caminho aí a ser seguido com relação à parte de estudos também, que é muito amplo, né? Tá ok? Mais alguém? A questão de revisão de prova, tá tudo ok, pessoal? As notas, tudo certo? Tudo ok. Beleza? Bom, pessoal, então acho que eu tenho até uma apresentação aqui de 50 páginas, mas eu acho que não compensa a gente iniciar ela hoje, não. Aí deixa para amanhã a gente iniciar ela, né? Que não deixa de ser super largura e super elevação, mas inserir aí os conceitos, né? Com o conteúdo, né? Que foi abordado. A gente deixa para iniciar isso já amanhã, tá? Para não ficar picado também e cortar. Então, assim, eu vou postar lá essa parte que eu deixei para você, que eu me mostrei dos desenhos iniciais, né? Porque foi uma apresentação só sem PowerPoint, foi só o que seria super largura, o que seria super elevação. Eu vou tentar deixar isso lá depois. E se qualquer dúvida, a gente vai se falando até amanhã, tá bom? Agradeço, uma boa noite a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou com a prova aberta aqui e posso corrigir a avaliação de quem tiver necessidade, tá bom? Vou ficar mais uns minutinhos aqui, se alguém quiser me chamar aqui para poder avaliar, rever a avaliação, alguma nota, a revisão é agora, tá? Quem precisar realmente corrigir a prova, aproveita, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã, 6h30, pessoal. Obrigado, viu? Até. Obrigado, professor. Até amanhã. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Fique com Deus. Com Deus também. Obrigadão.